Teve coletiva do presidente Mário Bittencourt, então tem bastante coisa para a gente falar aqui, porque o presidente confirmou a possibilidade do Fluminense fazer ainda 2 contratações, falou da possibilidade de saída de jogadores, possibilidade do Fluminense virar SAF em 2024, novela Thiago Silva, muita coisa foi falada nessa coletiva. Claro que a gente vai trazer tudo nesse vídeo aqui para você, mas também vamos falar sobre uma notícia muito importante do que está acontecendo lá no Equador. Vale lembrar, né, o Fluminense ganhou isso aqui, então disputa no dia 22 de fevereiro e 29 a Recopa Sul-Americana contra a LDU lá do Equador, e tem informação preocupante sobre o jogo de ida. Vamos falar bastante nesse vídeo aqui. Quero começar esse vídeo justamente falando da situação lá do Equador, né? A gente já trouxe em outros vídeos aqui que o momento político do país não é dos melhores e está tendo uma guerra civil, uma verdadeira guerra civil lá no Equador. Está tendo rebelião do narcotráfico, problema lá nos presídios, a violência equatoriana está em alta e isso tem sido um problema muito grande que pode, claro, afetar o Fluminense. Pois é, como eu disse ali na introdução, o Fluminense joga contra a LDU no dia 22 de fevereiro, lá no Equador, pela partida de ida da Recopa. E a Conmebol, a princípio, já confirmou a partida lá para Quito. Só que, cara, tem que combinar com o governo do Equador. O vice-ministro de lá, do Equador, o Esteban Torres, ele deu uma entrevista a uma rádio chamada Caracol de Ambato, lá do Equador, e ele falou sobre a situação lá e afirmou que os jogos da Liga Equatoriana, que está para começar, vão ocorrer sem público. Não vai poder ter público nos estádios nos jogos da Liga Equatoriana. Segundo o Esteban Torres, é uma determinação das Forças Armadas do país para qualquer evento público que vá ocorrer lá no Equador, de que não possa ter espectadores no estádio, né? Então, isso é muito importante porque vamos ver o que a Conmebol vai fazer, né? Existe a possibilidade, ainda faltam 20 dias aí para o jogo, existe a possibilidade das coisas amenizarem, melhorarem até lá, ou a Conmebol vai ter que tomar alguma providência. Ela vai deixar uma decisão de um torneio importante para eles continental ocorrer num país que está em guerra, com o primeiro jogo sem público. A gente vai aguardar as cenas desses próximos capítulos, mas essa informação abre o nosso olho, muito importante. É uma situação muito delicada ocorrendo nesse nosso país, não é exatamente vizinho, né? Mas um país aqui da América do Sul, onde o Fluminense vai jogar nesse mês de fevereiro. Falando agora já da coletiva do presidente Mário Bittencourt, entre vários temas que ele abordou, um deles tá muito em alta, né? Hoje é dia 30 de janeiro, a janela europeia, a gente sabe, fecha amanhã, dia 31, e um jogador que, para ser muito sincero, eu tinha certeza que iria sair nessa janela, ainda não recebeu proposta, não definiu o seu futuro. Tô falando do volante André, gente, melhor volante da América do Sul. Pra gente, esportivamente falando, é ótimo, né, que ele esteja aqui ainda, que ele não tenha recebido propostas para sair, mas era uma expectativa até pelo planejamento financeiro do Fluminense, e isso ainda não ocorreu. O presidente Mário Bittencourt trouxe na coletiva que ele deu essa manhã lá no CT Carlos Castilho alguns detalhes e informações sobre a situação do volante. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do presidente. Ele falou o seguinte: tivemos uma proposta pelo André do Liverpool no meio do ano passado de 30 milhões de euros, que é 161 milhões de reais mais ou menos na cotação atual, mais alguns bônus. Dissemos não porque tínhamos determinado em comum acordo com o jogador que ele não sairia até o final do ano porque objetivamos ganhar a Libertadores e acho que acabou dando certo o que combinamos. Tivemos uma segunda proposta apenas de um outro clube inglês de um valor bem abaixo desses 30 milhões e o Fluminense recusou. Essa situação não nos preocupa porque a relação com o André e com o procurador dele, o Carlos Leite, é correta e honesta. Ambos aceitaram permanecer e entenderam que ele precisava sair com uma venda para um lugar que ele quer ir. Então, essa foi a primeira parte da fala do Mário Bittencourt. Disse que não há propostas no momento. Teve só a proposta do Liverpool no ano passado, que a gente sabe, a gente já falou várias vezes, e essa proposta de outro clube inglês bem abaixo, que ele não cita o nome, mas eu imagino, tá, que seja o Fulham, que é outro clube bastante interessado na contratação do André. E aí ele prossegue aqui falando justamente dessa coisa do final da janela, né? A gente está nas últimas horas da janela.
Vou abrir aspas. Estamos muito tranquilos. Pode ser que vocês tenham uma surpresa e chegue uma proposta em 48 horas e ele já esteja indo. Ou que chegue uma proposta depois, indo no meio do ano. Ou até que não chegue agora, mas no meio do ano, para ir no meio do ano ou no final de 2024. Creio que até o meio do ano faremos essa venda, porque é importante para ele seguir a carreira e faz parte do nosso planejamento. Então essa é a declaração do Mário Bittencourt sobre a situação do André e vai bastante concordando com aquilo que eu falei, né? O Fluminense entende que tem que vender o André, isso está planejado, está projetado. Então essa venda vai ocorrer. Me surpreende ela não ter ocorrido nesse início de ano. A gente sabe que a janela europeia de inverno, né, para eles, no nosso verão, é um pouquinho mais fria, né? Enfim, brincadeira aqui do trocadilho, mas é um pouquinho mais fria, as propostas não são tão altas, não tem tanta movimentação. A temporada deles começa no nosso meio do ano. Então, é o momento que eles vão contratar mais, que eles vão gastar mais dinheiro. Claro que é um risco, tá, o que o Mário Bittencourt fez de recusar aquela proposta do Liverpool, mas, assim, sinceramente, né, até a coerência nossa aqui, da nossa opinião, é arriscado, sim, mas é o risco certo. Eu quero que o Fluminense seja campeão da Libertadores como foi, entendeu? Então fez perfeito em manter o André. Claro que existe o risco de nunca vir uma proposta igual a essa, mas a tendência é que venha. O André joga muita bola, é jogador de seleção, pode não vir nessa janela, nessas próximas 48 horas, mas no meio do ano a tendência é que venha sim. E é isso, assim, pro Fluminense vai ser bom vender o André na questão financeira. Tecnicamente é ruim perder o jogador, mas é algo já projetado para essa temporada de 2024. Se a gente tiver o André por mais tempo, que bom, né? É um reforço ali por mais 6 meses que o Fluminense vai ter. Outra questão de saída do Fluminense, né, que preocupa muito a torcida, né? Até agora só o Nino que saiu. Mas 3 jogadores eram postos ali, até por mim, né? Eu falava sempre, olha, esses 3 jogadores dificilmente ficam no Fluminense 2024. Era o Nino, que já saiu, era o André, que a gente acabou de falar, e o John Arias, né, o meio-campista colombiano, que também, né, a gente sabe, a gente já falou aqui em alguns vídeos sobre, tem essa questão de alguns clubes demonstrando interesse por ele, ou pelo menos foram as informações que saíram, e o desejo do jogador de atuar no futebol europeu. O presidente Mário Bittencourt falou sobre isso também, né? Lembrando que o Arias é um jogador que, isso vai ficar claro na declaração do Mário, o Fluminense pretende manter em 2024 e existe até a possibilidade de haver uma renovação contratual com o jogador, tendo uma valorização, né, um aumento para ele, falando português claro aqui. Mas vamos para a declaração do Mário Bittencourt, abrindo aspas aqui para vocês. Saiu em algum lugar que ele recebeu uma proposta da Rússia e teríamos recusado. É verdade. Ele não quis ir para um clube da Rússia e nós entendemos que não era um valor legal. Se ele dissesse que queria muito ir, iríamos tentar convencê-lo a ficar, mas chegaríamos num valor importante para nós. Só teve essa proposta, mais nenhuma. E não teve nenhuma sondagem até hoje. Ele tem contrato longo e, sendo muito honesto com vocês, tenho muito interesse que ele fique. Os representantes do Arias têm uma relação boa conosco, muito aberta, e entende os anseios do clube e idolatria do jogador, mas nunca cravo nem para um lado nem para o outro. Então o Mário Bittencourt, né, ele deixa claro que ele quer ficar com o John Arias, só teve uma proposta, e faz questão de não cravar, né, de não definir futuro, até porque eu entendo, né, se ele falar, o Arias vai ficar, e aí surge uma proposta irrecusável e vende, ele fica como mentiroso, né? Então é melhor não cravar, mas existe sim esse interesse do Fluminense de renovar o contrato do jogador, de dar esse aumento, e também existe o interesse do jogador em jogar no futebol europeu, esse sonho. Mas como não chegou proposta, chegou só essa proposta da Rússia que não foi interessante para ele, né? Não é algo que ele tem em mente jogar no futebol russo, não disputar competição continental e tal. O Arias optou por ficar, e para o Fluminense isso é ótimo. A gente tem que aguardar agora, nos próximos capítulos, se o Fluminense vai conseguir essa renovação contratual dele com esse aumento, para dar um pouco mais de segurança até para a gente. Quero aproveitar rapidinho aqui nesse vídeo, né, para mandar um alô, um abraço para a galera que tá sempre ligada aqui na Central, né? Sempre faço questão nos vídeos de mandar um salve para a rapaziada que deixa o comentário aqui embaixo dizendo o nome e de onde nos assiste, para a gente saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. Então nesse vídeo aqui eu quero mandar um abraço para o Luiz Gomes de Campos, Reginaldo de Cariacica no Espírito Santo, Lauderan do Distrito Federal, Antônio de Laguna em Santa Catarina, o Vander Lúcio de Governador Valadares, Walter de Piracicaba, o Antônio Carlos da Flubacabal em Maranhão, o Edinaldo de Ituberá e para o Juarez de Serra no Espírito Santo. Um abraço para a galera e o convite para você que está nos assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome em algum vídeo aqui da Central, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado?
E vamos falar de novela agora, porque o Mário Bittencourt falou sobre o Thiago Silva, né? A grande novela tricolor agora é o retorno ou não do nosso ídolo zagueiro, aí, o monstro Thiago Silva, para casa. Mário Bittencourt deixa claro, né, que o Fluminense tem sim interesse, quer trazer o Thiago Silva de volta, mas as coisas não são tão simples assim. Eu vou abrir aspas aqui para ele. Sobre Thiago Silva, a última conversa que a gente teve não foi recente. Ele disse que só vai definir o futuro após o término do contrato dele com o Chelsea. Não temos que criar expectativa. Ele é um grande ídolo nosso e um grande amigo também. A gente sabe que o contrato do Thiago Silva com o Chelsea é até o meio do ano, né? Até o final do mês de junho. Então, em julho ali ele poderia assinar com o Fluminense. Ele já pode assinar um pré-contrato, né? Mas em definitivo ali em julho. É um jogador que não deve ficar no Chelsea, a gente sabe, né? Ele já falou que tem interesse de voltar para o Brasil, para se aposentar no Fluminense, etc e tal. Mas a novela vai se arrastando, a galera vai ficando até chateada, né? Sempre que a gente fala do Thiago Silva, o pessoal se irrita. Mas, cara, é um jogador que mudaria o nível da defesa do Fluminense, né? Seria uma baita de uma contratação. O melhor zagueiro, seria o melhor zagueiro da América do Sul com sobras, ele ainda joga muita bola. Seria muito bom pra gente, mas claro, a novela incomoda bastante. O Mário Bittencourt já falou, né? Não criem expectativas. Então a chance do Thiago Silva vir agora, nesse começo do ano, até pela declaração do Mário, é muito baixa, né? Então se ele vier, vai ser lá no meio do ano. Vamos torcer para que tudo dê certo e sim, ele venha para o Fluminense. O Mário Bittencourt também falou de contratações, né? Para além do Thiago Silva, quem que o Fluminense pode se reforçar ou não, quem que o Fluminense pode trazer no mercado, né? A gente sabe que o Fluminense já fez 7 contratações, inclusive no momento que esse vídeo está sendo gravado, é bem capaz de que o Lucumi já tenha sido apresentado como reforço do Flu, né? Vale lembrar que ele já está no CT Carlos Castilho nessa terça-feira, já foi visto, já tem uma fotinha dele com a camisa do Fluminense rodando. O anúncio, se não aconteceu ainda no momento que você está vendo esse vídeo, vai acontecer em questão de minutos nas redes sociais do Fluminense. A gente já sabe que o Gianluca Lucumi será reforço tricolor, vindo lá da Colômbia, do Boca Juniors de cara e por empréstimo com opção de compra. O Mário Bittencourt fala de contratações além dessa, né? Dessa, do Douglas Costa, jogadores que já foram anunciados. Eu abro aspas para ele aqui agora. Sobre possíveis chegadas, eu creio que há possibilidade de fazer uma ou duas contratações no início da temporada, ou até o meio do ano. Temos 5 competições importantes. Futebol é um baralho que mexe muito rápido. Pode ser que tenha saída de atleta, lesão em início de temporada, e procuramos trabalhar com um pouco mais de precaução, com um elenco de reposição maior do que no ano passado. Então o Mário Bittencourt deixa claro que existe a possibilidade, mas pelo que eu interpreto dessa fala dele, não é algo que o Fluminense tem com urgência, né? O Fluminense não está querendo trazer isso para agora, não está buscando um reforço nesse exato momento. É caso alguém saia, vai repor, ou caso tenha algum problema, o Fluminense vai ao mercado e repõe. E aí uma outra questão, né, que se fala bastante é o zagueiro, né? Muita gente pedindo o Fluminense trazer mais um zagueiro, quer que o Fluminense traga mais um zagueiro, e o Mário falou sobre isso, né? Ele disse o seguinte, vou abrir aspas, o que o Fernando Diniz conversou conosco é que ele quer primeiro olhar esse início de temporada, ou seja, o Fernando Diniz está querendo avaliar a galera que tá aí, né? O Luan Freitas, por exemplo, meteu o gol no último jogo, tem feito partidas seguras, se tem condição de utilizá-lo. Até nesse começo de ano, né, a gente sabe que o Thiago Santos agora virou zagueiro, fazer um teste com ele, o Marlon, o Antônio Carlos, essa turma, ele quer ver a galera que já tá aí, né? O próprio Felipe Andrade, que é zagueiro de origem, tá jogando como volante, ele quer ver essa galera antes de ir ao mercado. Então o Fluminense não tá com pressa, não tá com urgência para contratar o zagueiro. Lembrando que o Fluminense tem um perfil, né, traçado, que é um zagueiro canhoto, bom na saída de bola e bom no jogo aéreo. Vamos falar agora da parte financeira, porque também é outro assunto muito em alta, muito em pauta, a questão do patrocínio master do Fluminense, né? Hoje o Flu tem um acordo com a Betano, muita gente está incomodada com o valor desse contrato, e com razão, né? A Betano paga um valor obsoleto, vamos dizer dessa maneira, né? Valor bem abaixo do que a marca Fluminense vale, o Fluminense campeão da América, rodando o mundo, e o Mário Bittencourt deixa claro pra gente que há conversas, sim, tá? Para ou renovar com a Betano ou assinar com um novo patrocinador. Vou pegar a declaração dele aqui para a gente analisar em cima disso. A gente vem conversando com o nosso patrocinador, pois entendemos que os valores hoje não condizem com os valores que o Fluminense merece. Já foi um bom contrato. Hoje, financeiramente, não é um bom contrato. Se conseguirmos caminhar para uma renovação, ficaremos felizes. Se não conseguirmos caminhar, e estamos sendo procurados por outras empresas, não só desse ramo, mas de outros, conversaremos e manteremos uma relação amistosa para o futuro. Então, Mário Bittencourt deixa claro que esse valor, esse contrato de patrocínio atual do Fluminense não vai ficar, né? Esse contrato não vai ficar.
pode seguir a Betano como master, mas vai ter que fazer um aumento, ou vai vir uma outra empresa para cobrir, né? Tem informações de outras empresas, até de casas de aposta, fazendo propostas financeiramente bem mais vantajosas, né? 3 a 4 vezes maiores do que o Fluminense recebe atualmente da Betano. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, mas é importante, né? O que me alivia muito nisso é ver que o Fluminense, né, que a diretoria do Fluminense entende que o valor está obsoleto, eles enxergam que precisa melhorar. Né? Não é uma coisa que a gente, como torcedor, fica aqui reclamando, cobrando, cornetando, mas no Fluminense eles acham que está tudo bem. Não, eles querem realmente ter esse aumento, eles querem ter essa melhora. Isso eu acho muito bom. A gente tem que aguardar isso nos próximos capítulos, mas muito em breve a gente deve ter novidades, seja numa renovação da Betano aumentando o valor, ou seja, outra empresa assumindo a camisa do Fluminense. E falando em parte financeira, né, a gente tem um assunto que está sempre muito alto, agora deu até uma diminuída, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores, a galera está mais tranquila, mas é o assunto SAF, né? O Fluminense vai virar SAF? Como é que vai funcionar isso? E aí, o que vai rolar? O Mário Bittencourt falou sobre isso e deu uma declaração bastante importante, dando a entender que, cara, em 2024 o Fluminense pode virar SAF ainda nesse ano. Eu vou abrir aspas para a declaração do presidente. As conversas seguem, o projeto segue. Ele está falando aqui daquele projeto com a BTG, né, aquele estudo da BTG para atrair investidores para o Fluminense. Tá? Eu tenho muita tranquilidade dele ser demorado. Quanto mais demorada a construção, melhor. Está provado que quem saiu correndo talvez não tenha feito grande negócio. Estamos bastante avançados, alinhados. Quando acontecer a chegada do investidor, será um desenho diferente desses que aconteceram recentemente. A gente já está definindo internamente que não venderemos o controle do clube. Mas tem gente que vende, tem. Até bastante com desenho financeiro juridicamente interessante. Não vou dar prazo, mas acreditamos que ao longo de 2024 estará caminhada, sedimentada, definida para mudar o rumo definitivamente financeiro do clube. Então o Mário Bittencourt tem algumas coisas aqui importantes, tá? Primeiro, ele diz que ainda em 2024 o Fluminense pode se tornar uma SAF, tá? E para mim o maior ponto de destaque, né, além da alfinetadinha, né, em Vasco e Botafogo, que fizeram um processo rápido e já viraram SAF, é a questão do Fluminense não querer vender o comando do clube, né, não vender o controle do futebol. O Fluminense, o Mário Bittencourt já falou isso, né, a ideia de SAF do Fluminense é vender no máximo 49% das ações, ou seja, o majoritário vai continuar sendo o clube, a associação lá de Laranjeiras, e aí vai vir um investidor como minoritário para ajudar nesse aporte financeiro, para pagar as dívidas, para a gente ter mais dinheiro para contratar jogadores. Então isso eu considero positivo. Se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir realizar, conseguir esses investidores, cara, maravilhoso. Maravilhoso, porque o dinheiro entra e o Fluminense não perde o controle. A gente não fica à mercê de um dono aleatório que nem conhece o Fluminense e tal, como outros clubes passam por isso. Então eu considero muito bom caso a gente realmente consiga, e pelo que o Mário fala, né, em 2024 ainda isso pode acontecer, então é um cenário muito, muito positivo para o curto prazo, né? Para mim, cara, você resolver isso em 2024 é sim curto prazo, tá? Então, muito importante essa informação, tem chance alta do Fluminense virar SAF ainda em 2024. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Muita coisa que o Mário Bittencourt falou lá na coletiva, muitas novidades, né? Muitas confirmações de notícias que a gente ouviu ao longo dos últimos dias, além, claro, da situação lá do Equador, da guerra civil que o país vive. Isso é muito importante para a gente ficar de olho. Eu quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo. Gostou da coletiva do Mário Bittencourt? Está animado com o Fluminense em 2024? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!